Um, valendo? Com qual ótica que você tem enxergado o mundo? Quais são as lentes que você tem observado a vida e o mundo atual que temos vivendo? Com todos os conflitos, tudo que está acontecendo, a gente consegue enxergar apenas coisas boas, apenas coisas ruins ou um misto de tudo? Como é que está o seu coração aí? Seja bem-vindo a mais um episódio Salada Mista Podcast. Hoje tem um assunto muito bacana, muito polêmico, inclusive. Já convido vocês aí a interagir comigo através das interações das redes, que é o like, o comentário, compartilhar. Hoje nós vamos falar de como nós temos observado esse mundo e tudo que tem acontecido, né? Tem um versículo de Mateus 6:22 que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será completamente cheio de luz. Então, às vezes a gente observa muito o que tem acontecido de um aspecto muito negativo, né? Vendo todos esses conflitos, às vezes questão de guerras, mortes, coisas que a gente considera injusto e justo, e isso às vezes afeta, né? Através do inconsciente coletivo. Às vezes nós nos sentimos tristes ou nos deixamos nos envolver de certa forma, né? Com tudo que está acontecendo. E de uma certa forma também isso acaba afetando o nosso dia a dia. A gente acaba aqui entrando aí em um processo, um estado de melancolia, né? Um processo de depressão e angústia, ou às vezes de felicidade extrema e aí fica oscilando entre as duas polaridades, né? Do positivo e do negativo, né? E hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico aqui, inclusive a influência da igreja, né, ao longo de todos esses séculos. Eu tenho insistido em gravar sobre esses assuntos aqui no Salada Mista Podcast, porque esse é o propósito do canal, né, é levar conhecimento, levar para as pessoas uma expansão de consciência e uma consciência crística, uma consciência muito parecida com a de Jesus Cristo, né? Este homem que mudou a contagem dos séculos, né, da era, desde a sua passagem aqui nesse plano, e que tem influenciado de forma positiva a vida humana na Terra, e que também, através desse nome, muitas coisas que a gente considera negativo, ruins aconteceram, como o período da Inquisição, todas as guerras que aconteceram, as navegações que foram financiadas pela igreja, né? E que tudo isso, embora hoje pareça bom, todo esse desenvolvimento, né? Foram as duras custas, as duras penas. E como que a gente pode enxergar esse cenário no dia de hoje com relação àquilo que a gente espera de Jesus Cristo, né? A maioria das pessoas que são cristãs, seja elas evangélicas, espíritas, católicos, espiritualistas também, como que observamos essa consciência de Cristo atuando nos nossos dias atuais? Como que nós observamos, é possível a gente alcançar essa consciência crística de verdade? Como que isso é possível? É através da igreja, é através da espiritualidade, é através da religião? E para isso eu trouxe aqui vários pontos que realmente eu tenho certeza que vai ativar a raiva, a ira de muitas pessoas aqui. Muitas pessoas vão ficar chateadas por um momento, mas por um outro momento, até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você, se você não se deixar ser levado pela ira e já sair bravinho antes que eu conclua tudo isso que eu tenho falado, que eu vou falar aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai ter algumas revelações e para isso eu peço carinhosamente para que você abra o seu coração, a sua mente, para que você possa receber isso que eu venho transmitir aqui. Tenho certeza que isso não vem de mim, isso é algo que é muito maior do que eu, do que você, do que aquilo que nós temos crido. E sempre antes de começar, eu faço uma oração, mesmo que muito breve, para que esse vídeo ele alcance o maior número de pessoas possível, não para que eu seja famoso, não para que eu fique em evidência, mas para que essa consciência cada vez mais venha tomando conta desse
processo, né, de evolução da Terra, um processo de evolução da humanidade. E às vezes a gente até se pega perguntando, será que realmente estamos evoluindo, né? E a ciência diz que a natureza, ela não é involutiva em nenhum aspecto, ela sempre vai evoluir. E eu sempre insisto também em falar que o povo que estava ali fazendo tudo acontecer para que hoje nós tivéssemos acesso à palavra, né, de Deus, à Escritura Sagrada, todo esse povo que está aqui compilado em toda a história da humanidade, da Bíblia e também dessa interação com o divino, né, com Deus, tudo isso aconteceu para que hoje nós tivéssemos acesso a uma compreensão mais elevada, que não basta apenas abrir este livro e ler de forma literal, mas também é necessário que haja uma interpretação espiritual de tudo que está escrito aqui. Lógico que é impossível a gente pensar que a espiritualidade ela está compilada apenas nisso aqui, senão é como se a gente pegasse Deus e colocasse ele impresso e compilado dentro de uma caixinha, dentro de um livro, mas também existe muitos outros aspectos espirituais que compilaram a história da humanidade e da espiritualidade no mundo, como os Vedas também, que são livros sagrados e antigos, como também a gente sabe que hoje já, através da ciência, através da datação de carbono, é possível encontrar civilizações muito antigas que já faziam uso de ferramentas, de louças e de cultos, e que isso aí ultrapassa mais de 10 mil anos. E para a gente, se a gente fosse considerar apenas as escrituras da Bíblia, a gente teria aí a história da humanidade apenas por volta de 6.000, 6.500 anos, né? Eu não acredito, sinceramente, que o homem ele tem apenas 6.000 anos. A história de Adão da Bíblia ela é muito bonita e sim, ela pode contar uma história verídica de uma interação de Deus com o homem, como Deus criou o homem, mas a gente tem muitos aspectos dentro dessa palavra, dentro da Bíblia, na qual muitas pessoas se dedicaram anos estudando e acreditando que ela é a palavra verdadeira de Deus, e eu não estou aqui para dizer que não seja, mas que existem também outras palavras, tem outros escritos que também são considerados sagrados, que vão muito além dos 6.000 anos, né, do homem dentro do conhecimento bíblico, né? Como esse modelo de igreja também, que nós conhecemos hoje, ela deixará de existir. Isso inclui também outras religiões, viu, gente? Então a gente está caminhando para uma era de uma expansão de consciência que muitas pessoas conhecem como o período celestial, o período dos céus. E, gente, ó, presta atenção, redobra atenção nesse aspecto, viu? E na era que a gente conhece como a era do milênio ou a era após a vinda de Cristo, não vai mais existir a religião, não será mais necessário, tá? Os mestres, os guias ou o Espírito Santo, como você preferir chamar, eles não precisarão mais interferir ou interceder por nós, porque a nossa consciência vai estar expandida, muito parecida com a consciência de Cristo. Então, esses dias, inclusive, eu vi um vídeo que viralizou nas redes sociais de um jovem que bebia enquanto dirigia o volante. E pelo que eu vi ali, parecia que aquele cara estava muito desesperado, porque ele bebia assim como se fosse água, sabe? Aquela bebida alcoólica. Eu não tô nem aqui para julgar sobre esse aspecto. E sim porque depois mostra o vídeo do mesmo jovem sendo batizado nas águas e confraternizando com seus amigos, né? Essa é uma energia ou uma crença, né, que vem aí influenciando a humanidade durante muitos séculos a partir dos primórdios da igreja, ali desde Atos dos Apóstolos, né, que quando eles, ou até mesmo do período de Cristo, que também se sujeita ao batismo para que fosse para que se cumprisse, né, aquilo que estava escrito. Então nós vemos muita
a história da influência da igreja sobre a humanidade, sobre o batismo, sobre é isso que nós acreditamos, né? E eu fiquei muito feliz, eu confesso, com aquele vídeo, mas todo esse conhecimento que nós temos um dia não será mais necessário. E essa volta de Cristo que a gente sempre, sempre comentou ou esperou, isso está num nível tão mais profundo que foge da nossa compreensão muitas vezes. Às vezes a gente não aceita ou não quer ter uma compreensão diferente daquilo que nós já aprendemos, né? É muito dolorido realmente desconstruir uma crença para poder construir outra. E com isso a gente fica apegado naquilo que a gente acha que é, mas a nossa verdade, ela é absoluta, né? Eu não acredito em nada absoluto a não ser o divino, o sagrado, né? O Criador, que em muitas culturas tem nomes diferentes. E quantas vezes nós não brigamos, quantas mortes não houveram no passado, porque o sagrado para um grupo de pessoas tinha um nome e para um outro determinado grupo tinha outro nome e uma forma diferente de cultuar. E a forma que nós cultuamos hoje nada tem a ver com a forma que era cultuado no passado, né? A gente vê aí a evolução da igreja, como a igreja mudou nos últimos anos. E isso me fez pensar, sabe? Essas igrejas, principalmente aqui, não é nenhum tipo de afronta, é um desabafo apenas. Eu já pude conhecer vários tipos de igreja, vários tipos de formatos de liturgia, de congregações e de cultos que me deu o conhecimento de que em todos esses lugares e cultos na qual eu já participei, o divino estava ali, o sagrado estava ali, Deus, o Espírito Santo se manifestou de alguma forma e de uma certa forma também fala comigo, falou com você, falou com outras pessoas. Quantos testemunhos nós não já ouvimos de pessoas que seguem uma determinada religião ou em uma determinada igreja, mas algumas igrejas específicas estão fadadas ao fracasso literal. Algumas antes, inclusive, da volta dessa consciência de Cristo, né? Dessa volta de Cristo, por exemplo, igrejas, essas super igrejas que estão cada vez mais, de uma certa forma, alcançando vidas para Jesus, mas também manchando a imagem de Cristo, né? E isso não é um julgamento, eu torno a falar, mas essas igrejas, a partir do momento que as pessoas forem obtendo essa consciência de Cristo, essa consciência de que sim, é possível praticar a espiritualidade sem ter aquele comprometimento com um grupo de pessoas, achando que você está fazendo algo para Deus, mas na verdade você está fazendo aquilo para ser notado, ou você está fazendo aquilo porque acha que está fazendo para agradar a Deus, e de uma certa forma agrada, tá? Deus, ele sabe quando as pessoas estão fazendo algo de coração e quando elas estão fazendo para ser percebidas pelo pastor, pelo ancião, pelo apóstolo, pelo bispo, seja lá qual é o nome do líder que você dá para a pessoa que está à frente da sua religião. Deus, ele conhece o coração, ele sonda o coração de cada um e ele entende que nós estamos ainda muito envolvidos com uma velha energia, com um paradigma antigo, na qual nós estamos buscando satisfazer o ego e não a nossa alma, não o nosso coração. E tem um versículo que eu gosto muito de citar, sempre eu cito ele aqui, que é sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém todas as coisas. Então, se você crê em Deus, se você crê na Bíblia, crê em Jesus Cristo, você não pode ignorar esse versículo, porque aqui a gente está falando sobre tudo. Não estou falando sobre algumas coisas, é sobre tudo. Porque literalmente é do coração que vem todas as coisas. Então, se você está fazendo algo, seja na sua igreja, na sua comunidade, no seu centro de Umbanda, seja lá qual for a religião que você segue, se você está fazendo aquilo e não é de verdade vindo do coração, isso é apenas para alimentar o seu superego.
E eu vou falar também aqui, mais para frente, um pouco desse superego, como que ele tem agido e atrapalhado as nossas vidas cotidianas e como nós podemos, de uma certa forma, fugir dele ou fazer com que ele fuja de nós. Não há como separar, mas mais para frente eu falo sobre isso, né? Agora, um assunto muito polêmico, eu vou falar de como o Império Romano ele ainda tem influenciado no mundo, nas religiões e na política, né? O Império Romano nunca caiu, isso é uma verdade. Se a gente quer acreditar nisso, isso é um problema de cada um. Mas o Império Romano ele simplesmente se transformou na igreja. Quando o Império Romano perdia força humana, força de guerra, força belial, ele percebe que a igreja ela tem uma força que era como uma força de enxurrada. Nada segurou a igreja, como Jesus falou, nenhuma força do maligno pôde fechar as portas ou parar a força da igreja. E para não perder a força para a igreja, aquela igreja genuína, que logo nos primórdios ali, da igreja, no livro dos apóstolos mesmo, a gente vê algumas coisas que foi se desassociando de Cristo. E aí a igreja, aliás, Roma, perdendo sua força e poder, percebendo que enquanto mais ela perseguia os cristãos, mais esse movimento crescia no mundo. Então ela decide fazer uso da roupagem da igreja, transformando a igreja, que era uma comunidade, em um império. Hoje nós olhamos ali para Roma, que está situada no Vaticano, né? Aliás, o Império de Roma, que hoje é a Igreja Católica. Eu não estou julgando aqui o Papa, não estou julgando as pessoas católicas, essas pessoas que seguem, que amam a Cristo, que amam Nossa Senhora, que são protegidos por esse amor, que foram alcançados por esse amor. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Há muitas pessoas que seguem o catolicismo, elas seguem de coração, elas seguem porque têm fé em Jesus Cristo, Nossa Senhora, a Deus e todos os santos ali da igreja. Eu que tenho eu tive uma criação cristã evangélica, eu fui muito condicionado a não acreditar em santos, em qualquer outra energia que não fosse Deus, Cristo e o Espírito Santo. Até mesmo a influência de Nossa Senhora, que no caso, o nome que a gente conhece hoje como a Mãe de Jesus Cristo, Maria, Mãe de Jesus. Até nisso a gente era condicionado a invalidar, sabe? E hoje eu olho com uma ótica diferente, eu percebo como essa influência divina e feminina que é Maria, Mãe de Jesus Cristo, como que através dela veio o menino Jesus, que é diferente também da consciência crística. Então nós vemos Yeshua HaMashiach, que é Jesus o Cristo, nascido de uma virgem, através do Espírito Santo, uma força divina. Essa mulher concebe uma criança que ela é livre de todo de todo karma familiar, porque Jesus ele não é nascido através da influência do homem, né? José, pai de Jesus, ele não tem participação na, vamos dizer assim, na concepção de Cristo. Ele não participa no ato sexual da concepção de Cristo. Logo, a gente percebe que a Bíblia, ela diz que Jesus, filho de Davi, ou seja, vindo da descendência de Davi e mais anterior ainda à descendência de Abraão, Isaac e Jacó, ele não tem José não tem a participação na concepção de Jesus Cristo. Então ele fica livre do karma que todos os outros antepassados de Jesus Cristo tiveram através das dores, da influência do mundo, do inconsciente coletivo daquela época, que eles eram muito menos evoluídos do que nós. E aí esse menino ele cresce e tem ali uma passagem dele aos 12 anos, uma passagem dele também na infância, quando ele vai cumprir aquele voto de Abraão, que
seria a circuncisão, e depois daquilo ali, dos 12 anos para frente, até os 30 anos, não se ouve falar mais nada dessa figura que é o homem mais importante desse nosso período, que é o período de 2000, por exemplo. Nós estamos em 2024, da era cristã, da era de Cristo, após a vinda de Jesus Cristo. E aí a gente percebe como que esse homem que foi tão influente, que é tão influente nos nossos tempos, como se perdeu, né? Por que a gente tem tantos livros que são apócrifos, que foram votados em um concílio ou em uma eclésia para que não estivesse aqui, para que nós não tivéssemos acesso a esses conhecimentos? E como que a igreja ela participou de uma forma muito ativa e manipuladora para que a gente se desvinculasse de alguns conhecimentos ou não tivesse acesso a esses conhecimentos. Porque tem muitas coisas que ficaram ocultas. E daí também vem o termo ocultismo, né? Eu sempre costumo dizer que também Deus é ocultista. Deus, ele ocultou muitas coisas porque nós não tínhamos capacidade de compreender naquele tempo. E hoje a gente percebe que esses conhecimentos estão vindo à tona. Esse é o período, gente, das revelações. Esse é o período do Apocalipse. O que significa literalmente Apocalipse? É o fim do mundo, é a destruição, é a lua se tornando sangue, é o sol se tornando em trevas? Isso pode acontecer ou não, né? Eu não sei dizer isso para vocês com certeza. Algumas pessoas afirmam que certamente isso vai acontecer. A gente não sabe, e afirmar isso eu acho que é de uma tamanha arrogância, você achar que sabe porque você pesquisou de forma literal essa escritura e de repente não deu ouvidos ao que o Espírito Santo tem a nos dizer, ao que o Espírito Divino tem a nos revelar. E Apocalipse significa tirar das sombras, ou seja, revelar, tirar aquilo que estava oculto. E o livro de Apocalipse, embora tenha sido escrito por João, ele não foi escrito de uma forma consciente ou de uma forma, vamos dizer assim, lúcida. Ele foi tomado em um estado de arrebatamento. Ele foi levado em espírito para um lugar de uma região celestial. Isso que a gente não conhece, mas que muitas outras espiritualidades ou formas de cultura ou de formas de estudos acreditam como mundos paralelos, né? Regiões celestiais que a gente acredita que é um lugar lá no céu, aquele negócio muito folclórico, é considerado para muitas espiritualidades um lugar celestial, um lugar que a gente não pode apontar, medir ou de repente mensurar ali como que é a energia, né? Nós vivemos no mundo 3D, o mundo de 3 dimensões, agora já também vivendo a 4ª dimensão, que é esse acesso direto com a espiritualidade e também a nossa consciência. Mas nós estamos caminhando para uma nova era, uma era na qual o mundo está se preparando através da consciência, do conhecimento coletivo. Nós estamos tendo acessos a informações que antes elas não estavam disponíveis. E hoje, com essas consciências estando disponível, como por exemplo este vídeo que eu trago aqui para você, isso eu tenho certeza que mexe com, pelo menos assim, o seu questionamento. Em algum aspecto você vai falar assim: pô, será que ele está de um todo errado? Será que esse cara é literalmente um babaca que está falando besteira nas redes sociais? E fica aí o seu critério, o seu julgamento. Quando você vai para esse tipo de julgamento, você está indo para o seu nível de superego. É o seu superego que não quer deixar aquilo que está confortável para você, aquilo que, não, já demorei tanto tempo para aprender isso, agora eu vou ter que refazer todo o meu conhecimento. Se você não renovar a sua mente, você nunca vai alcançar
aquele estado desejável que você sempre buscou, que está ali escrito em Romanos, seja renovado seja transformado pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, gente, se não tiver renovo na mente, se não tiver um renovo de um paradigma na qual você está acostumado a qualquer coisa que falou ao contrário do que você sabe, você ficar irritadinho, começar a ir e digitar uma série de injúrias, você está na energia do maligno, isso é do mal. Não tem nenhuma. Mesmo que você ir frustrado com alguém ali falando uma besteira a respeito de Jesus, você ficar irado, você ser tomado pela raiva, a raiva ela não vem de Jesus Cristo de nenhuma forma. Vou citar um exemplo aqui para você que está escrito no livro de Atos, quando um casal decide vender o seu terreno para entregar a oferta do valor daquele terreno para Pedro, e Pedro, sendo ainda muito falho, porque Pedro era um cara extremamente estourado, Pedro era um cara que a qualquer momento ele sacava a espada e ia para briga mesmo, sabe? E Jesus falou para ele, olha, quem vive pela espada morrerá pela espada. Pedro, naquele momento, quando vem ali aquele homem entregar a sua oferta e Pedro, ele percebendo através do inconsciente coletivo, através do Espírito Santo, que ele estava escondendo uma parte do valor e entregando apenas a parte que ele achou que deveria dar, Pedro decide lançar sobre ele uma macumba braba, que aquele homem cai duro na hora ali na frente de todos os outros que estavam ali em comunidade. E vindo também a mulher dele perguntar o que aconteceu, e Pedro ainda fala, olha, seu esposo vendeu o terreno e disse que foi por tanto. E por isso ele foi fulminado, né? Vamos dizer que foi um infarto fulminante. E aquela mulher confirmando aquela mentira daquele homem, também foi acometida do mesmo mal, e mais uma macumba braba derruba aquela mulher ali, e a gente percebe que, embora quando a gente está ali envolvido com aquela justiça de Pedro, não porque mentiu, então tinha que acontecer, eu nunca vi em nenhum versículo Jesus lançando uma maldição instantânea sobre as pessoas. Eu vi ele ensinando que se a gente isso ou aquilo, sofreríamos os danos que aquilo nos causaria, ou o dano do julgamento, o dano da mentira, o dano da inveja, o dano da ansiedade. Mas eu nunca vi Jesus fulminar ninguém. Ninguém. E ali Pedro, com seu pouco conhecimento, mas cheio do Espírito Santo, vamos dizer assim, ele fulmina duas pessoas diante da comunidade, né? Então ali a gente já percebe que o que Jesus ensinou durante a sua passagem, durante a sua estada aqui nessa terra, já acaba deixando de ser cumprido. E se não fosse isso, Paulo, né, um homem de dupla cidadania, Paulo de Tarso também com cidadania romana, um grande e exímio estudante da Torá e das leis, Paulo, ele exorta a igreja com muita, sabe, muito mais duro do que eu estou sendo aqui com vocês, dizendo assim, ó, eu estou escrevendo para vocês como se vocês fossem crianças, porque vocês não são capazes de compreender o que eu tenho explicado aqui para vocês. E a mesma coisa eu digo aqui para vocês, sabe? Paulo ainda foi leve, eu não vou aliviar em nada. Acho que esse é um período mesmo das revelações, é um período que essas mensagens, e mesmo falando aqui com essa entonação, esse é o meu jeito, me perdoem se às vezes eu sou um pouco duro nas palavras, não é a intenção, mas eu vim para falar sem papas na língua, sabe? Paulo, ele falou também que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, que não se pode ser vistas. E tudo isso, gente, envolve a espiritualidade, a gente não pode ver. A gente não vê energia, a gente não vê frequência, não vemos vibração, não vemos guias, não vemos mentores, não vemos o Espírito Santo, não vemos nem mesmo o vento, coisas que são naturais, a gravidade, coisas que são desse plano nosso, tem muitas coisas que a gente não pode ver,
mas que somente a fé pode nos fazer alcançar esse nível de consciência, esse nível de percepção. Então, às vezes eu vou dormir e acabo sendo incomodado, não sei que força é essa, aliás, eu sei, mas não vou ficar aqui dando nomes, mas a gente percebe que às vezes a gente tem intuição muito forte. Quantas vezes a gente se atrasa por uma coisa um acidente em casa, caiu um café na roupa, você vai se atrasar e de repente a gente percebe que aquele atraso nos livrou de um problema maior, ou que evitou, de repente, um acidente. Tivemos um fato, vou falar aqui, das Torres Gêmeas. Quem se lembra aquele 2011? Foi 2011, Lari, você lembra o fato das Torres Gêmeas? Eu vi o relato de muitas pessoas que eram para estar ali naquele dia, trabalhando, e não estiveram lá. De alguma forma, elas foram alcançadas pelas mídias, pelas equipes de reportagens, e eu vi o depoimento de muitas pessoas que se atrasaram, pessoas que tiveram pequenos acidentes, como, por exemplo, derramar um café na roupa, ter que trocar de roupa, se atrasou e não estava ali naquele momento, pessoas que perderam a sua condução e tiveram que pegar um táxi, ficou presa no trânsito. Foram inúmeras. Se você imaginasse a quantidade de depoimentos de pessoas, foi 11 de setembro, né? 2011, é isso mesmo. 2001, isso, 2001, isso. Aqui a cachola tá 2001. Eu me lembro desse dia como se fosse hoje. E realmente foi um dia muito triste, não só para os Estados Unidos, mas para toda a humanidade. Mas algumas pessoas, de alguma forma, foram impedidas de estarem ali. E a gente, às vezes, pensa que foi só uma coincidência. Se você acredita em coincidência, está tudo bem, não tem problema. Mas eu não acredito em coincidência, eu acredito em sincronicidade. Eu acredito que o universo ele funciona de uma forma sincrônica. Se você está vivo hoje, está respirando, independente se você acha que sua vida está, de repente, boa ou ruim, extremamente boa, é porque ainda há algo que você possa fazer, tem algo ainda que você precisa saber, tem uma consciência que você precisa acessar. E se a gente está vivendo já hoje, isso que a gente chama de apocalipse, um evento mais esperado por toda a humanidade, somos privilegiados de estar aqui. Então, de alguma forma, o divino, Deus, o sagrado, o grande espírito, o grande mistério, ele fez com que nós estivéssemos aqui, experienciando a vida como você pode experienciar. Isso é apenas o seu superego observando se está bom ou se está ruim, se você é o cara ou se você é perdão da palavra, é um merda. Isso é o seu superego te limitando e te sabotando para que você não experimente uma vida que a gente possa chamar de abundante, de agradável, ou pelo menos de uma vida fluida, né? Às vezes a gente pensa assim, pô, eu nem precisava ter tanto, sabe? Se eu tivesse somente aquela casinha ali, se eu tivesse somente aquele carro, aquela moto, aquilo ali, eu já estaria feliz. Será? A gente observa, esses dias eu vi numa reportagem duas pessoas que dirigiam aqui na Castelo Branco em direção a Alphaville, e elas começaram ali a trocar injúrias no trânsito, rachando, e de repente um dos motoristas desce do carro e dispara vários tiros contra o motorista. Pô, meu, o cara tem grana, você percebe que ali são duas pessoas possados de carros que tem um custo elevado, que tem um custo que não é acessível para qualquer um, mas pessoas cheias de si, praticamente assim, dois homens com uma mentalidade de moleque. Não vou nem dizer criança, porque se fosse criança, ainda a mentalidade de criança é uma das melhores que existe nesse plano. Por isso que Jesus disse: deixa vir a minhas crianças, pois dela é o reino dos céus. Porque a mentalidade de moleque é muito diferente de uma mentalidade de criança pura. A felicidade, ela não é felicidade se ela não for coletiva, gente.
E se a gente está ali cheio das nossas mazelas, cheio das nossas raivas, brincando de tirar a racha nas rodovias de forma irresponsável, a gente não está ali vivendo uma vida de abundância, mesmo possado de um carrão, morando numa bela casa, em um condomínio. Outro dia também eu vi um homem que, em uma Mercedes-Benz, atropelou um casal que estava numa moto, eu acho que era um Uber. Olha a gravidade disso, Lari. Uma moça chamou o Uber encosta para pegar a moça na Alameda Rio Negro, e aí um cara tirando racha também pela Rio Negro, numa Mercedes-Benz, ele atropela aquele casal na moto, e a perna daquela moça é dissipada. E eu vi a reportagem, a moça falando depois, ela estava feliz porque a vida dela foi poupada e que ela, de uma certa forma, ela entende que aquilo não foi algo do acaso e que aquilo foi uma nova chance de vida para ela. Então, mesmo acontecendo algo ruim, ela teve uma ótica positiva de tudo que aconteceu. Gente, eu não consigo me imaginar sem ao menos um dedo mindinho que faz parte de mim. Imagina uma perna. Agora a gente percebe ali, por causa de uma atitude egóica, porque o cara não aceita ser ultrapassado, porque ele acha que o carro dele é melhor, e ele começa a ter ali uma disputa no trânsito, porque ele não quer ser considerado menor ou inferior ao outro, sabe? Então, esse tipo de paradigma, gente, isso vai quebrar. A gente percebe isso nas crianças. A gente vê crianças hoje que têm 3, 4, 5 aninhos, que elas são dotadas de tanta destrezas com instrumentos, ou até mesmo de diálogo, um diálogo mais amoroso. E a gente percebe também, ao mesmo lado, outras crianças que tão jovens, tão pequenininhas, já tem tanta ira, já tem tanta mágoa, já tem tanto rancor, que age de forma violenta com outras crianças. Infelizmente, gente, essa é a dança eterna da dualidade. Eu acho que se não houvesse o mal, era impossível experienciar o bem. O mal modela o bem, como também o bem modela o mal. A gente só sabe o que é mal quando a gente está bem. A gente só sabe o que é o bem quando a gente está mal. Então, quando a gente está mal, a gente quer estar. Poxa, eu estaria melhor se eu tivesse isso, ou se eu estivesse aquilo. E na maioria das vezes, a gente não está no ter. A maioria das vezes está no ser. Esses dias eu conversando com uma cliente e ela estava passando por uma crise de ansiedade muito grande, e eu falo isso com muito respeito para que não venha expor ninguém. Mas, gente, eu nunca imaginei que isso era possível, e antes de ser terapeuta, eu achava que isso era uma fraqueza mental. Eu achava que era frescura, de verdade. Até que um dia eu passei por esse momento, essa crise existencial, mesmo tendo aquilo que eu gostaria de ter, o salário que eu gostaria de ter, eu me vi num estado emocional que foi desafiante para mim. Eu não conseguia sentir alegria ou felicidade, mesmo tendo alcançado a casa que eu queria ter, o carro que eu podia ter, um salário que era muito além do que eu podia imaginar. Muito além, gente. E a felicidade não acompanhou os ganhos. E eu percebo que isso é uma questão de você se apegar àquilo que você não tem. E aí vem aquela tristeza, a melancolia, a inveja, porque você percebe outras pessoas que às vezes você acha que fez menos do que você, ou que estudou menos do que você, e as pessoas alcançam aquilo com facilidade. E isso diz muito mais do seu estado emocional, o seu estado vibracional. Como que você vibra internamente? Você vibra em gratidão, em alegria, você vibra em desgosto, mágoa, rancor, algo que você vivenciou que foi de uma certa forma ruim, um abuso, uma injúria, uma acusação injusta. E aí, quer fazer uma pergunta, Lari? Por favor. Tem uma pergunta que você estava
falando sobre o Império Romano e como isso é até hoje, o Império Romano ele impera até hoje, e se você acha que isso interfere na política, se você quiser falar sobre isso, se Perfeito, você, excelente você acha. pergunta. É uma pergunta polêmica, eu acho que rende muitos Sim, cortes. grato. Bom, a Lari perguntou aqui, não sei se pegou no microfone. Pegou, Rodrigo? Não dá, o Rodrigo tá aí? Deixa eu ver se minha Não dá para voz. saber, né? Tranquilo. A Lari perguntou aqui sobre o que eu pincelei sobre o Império Romano e como que isso influencia hoje no mundo, na política, na religião. Basicamente, Lari, é assim. A gente percebe na história do Império Romano que ali os primeiros imperadores a aderirem ao cristianismo, a se converter ao cristianismo, né? Isso é a história que é contada pra gente. É a história de Constantino, a primeira mãe dele se converte e depois, consequentemente, ele. E aí começa a influência do Império Romano. Uma pergunta que eu faço para quem nos assiste aqui, inclusive para Lari: onde está situado a Igreja de Jesus Cristo? A igreja aonde ali tem toda a influência do Papa? Está em Jerusalém? Está em Israel? Onde está? Vaticano. E onde está o Vaticano? Roma, Itália. E aí a gente percebe também como que a Bíblia foi compilada. A Bíblia nunca foi esse livro, sabe, de capa, páginas, versículos, capítulos. Ela eram rolos. E aí quando eles começam a compilar a Bíblia, né, lógico que com isso a evolução facilitou com que a gente tivesse acesso os endereços bíblicos, né, que é capítulos e versículos, facilita para a leitura, mas a gente vê eles colocando, organizando a Bíblia de uma forma que fosse introduzindo Roma. Por exemplo, Paulo. Paulo, que era de Tarse, ele tinha dupla cidadania, mas também ele era um exímio estudante da palavra de Deus, das escrituras sagradas da época. E aí eles começam a introduzir Paulo logo após os evangelhos. Após os evangelhos de Jesus Cristo, que é João, Marcos, Mateus, vamos falar na ordem, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí já vem o livro de Atos dos Apóstolos, que é para trazer a história dos primeiros atos da igreja e a influência da igreja com a influência também do Espírito Santo. E aí eles começam a introduzir Paulo através de Atos. Paulo que tinha cidadania romana. Então Paulo ele começa a pregar para os gentios. Então isso traz aquela ideia de que Jesus também veio para os gentios. Isso é um fato de verdade, senão nós não teríamos alcançado por essa energia crística, que é a consciência da benevolência, da bondade, do amor. E aí a gente vê também as cartas de Paulo, que a primeira carta de Paulo que tem é para quem? Para os romanos. Como se fosse assim, olha, Jesus também veio para Roma. Jesus também veio para... Mas essa é a influência que Roma fez, decidiu para que fosse compilado os livros. Poderia ser diferente. A primeira carta de Paulo poderia ter sido para Efésios, para a igreja de Éfeso. Sim, Roma foi quem, na verdade, Roma lavou as mãos da morte de Jesus. Quando Pôncio Pilatos ele é colocado ali para julgar a situação de Jesus, ele lava as mãos. Ele fala: eu vejo que esse homem é inocente, então eu lavo minhas mãos. Ele devolveu a responsabilidade da morte de Jesus para a igreja da época, né? Eu vou falar igreja porque é como nós entendemos que era quem? O Sinédrio, e ali também todos os fariseus, vamos dizer assim, os chefes das sinagogas e todos os outros que faziam parte ali daquele serviço eclesiástico. E como que Roma influencia? Roma ela detém muitos conhecimentos que a gente não tem acesso, Lari. Na época da Inquisição, que eles, por exemplo, faziam lá suas atrocidades, tem algumas palavras que eu não posso citar aqui para que esse vídeo não seja cancelado, mas quando, por exemplo, eles faziam uma atrocidade com uma pessoa humana porque ela tinha um conhecimento que não podia ser revelado, eles faziam uso daquilo que estava escrito. Por exemplo, se eu fosse pego hoje por Roma, eles iam pegar todos os meus escritos aqui, iam guardar no cofre deles lá e iam me queimar na fogueira.
né? Se fosse naqueles tempos antigos. Só que a gente percebe que direita e esquerda, isso que a gente fala, essas divisões que a gente tem dentro das igrejas, dentro das religiões ou dentro da política, são apenas dois membros de uma única mente, de uma única cabeça, que são as pessoas que dominam o mundo. Isso são grandes empresários que a gente nem pode, nem podia, eu acho que eles até se irritariam comigo chamar eles de empresários, são pessoas literalmente poderosas, que elas são acionistas da Coca-Cola, vamos dizer assim, direita, e são também acionistas da Pepsi. São acionistas do McDonald's, são acionistas do Burger King. São pessoas que controlam o mundo. E que elas fizeram todo esse sistema religioso para nos manter nessa polaridade, o medo, a injúria, a raiva, todas essas matanças que houveram por divergências de crença. Então essas pessoas, elas fizeram um sistema que é chamado de Matrix, inclusive, que é um sistema de mundo que foi previsto por Platão há 365 anos antes de Cristo, que é a caverna da ilusão, a caverna de Platão, que está ali no livro O Banquete, está acessível. Eu vejo Platão não apenas como um filósofo, um escritor, mas como um profeta. Porque isso que a gente está vivendo, que a gente acha que é realidade nos dias de hoje, não é realidade, gente. Isso que a gente pensa que é trabalho, que é ir lá vender as nossas horas de segunda a sexta, ou de domingo a domingo, não sei qual é o formato de trabalho, isso não é o formato que existia antigamente, não é o formato ideal que vai continuar existindo após a vinda de Cristo. Isso vai deixar de existir. Tá, a gente precisa trabalhar, a gente precisa comer, a gente precisa... Mas não precisava ser assim. Por que tem pessoas que saem lá da Zona Leste para vir trabalhar aqui na Zona Oeste? E tem pessoas aqui da Zona Oeste indo trabalhar lá na Zona Leste. Não poderia a pessoa da Zona Leste trabalhar lá e da Zona Oeste? Mas tudo isso acontece porque a gente aceita aquele emprego, Lari, e vem. A gente, na maioria das vezes, a gente não consegue co-criar um emprego perto da nossa casa, que a gente possa vir de bike, ou que possa vir caminhando, ouvindo um som. A gente pega aquele emprego que sobrou. Então, tudo isso que a gente vê, o sistema de ensino, por exemplo, que é o que põe ali umas criancinhas com as mentes brilhantes, com várias ideias, um conhecimento, com vários sonhos do que querem serem no futuro, e aquelas crianças ali, elas são condicionadas a um sistema de estresse profundo, que é aquele lance de, você vai estudar isso aqui, você vai estudar essa continha aqui, e aí vai ter uma prova. O que a gente vê, Lari, de pessoas que sofrem estresse, pânico, porque tá chegando o dia de prova, e eu vou falar isso aqui, eu tenho uma escola aqui em Osasco, onde minha filha estuda, eu acho isso, gente, de uma tamanha atrocidade, pegar e colocar fazer um dia de provas. Minha filha teve 5 provas numa segunda-feira. E a minha filha, que sempre gostou de estudar, sempre gostou de aprender, agora ela é condicionada ao quê? A decorar coisas que vai cair na prova. E aí, como é que você decora, Lari? Inúmeras matérias para num único dia você ter 5 provas? Gente, você que está aí me assistindo, você que está aí acompanhando até aqui, percebe se isso não é um sistema que condiciona a gente a uma prisão mental, a uma prisão psicológica? Sabe, aos poucos, a gente vai se acostumando com isso que vai acontecendo no mundo. Sabe, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente comprava um carro popular por 40 mil. Hoje, por 90 mil, um Onix, gente, custa um Onix. Um carro de entrada da Chevrolet custa 110 mil e a gente vai se acostumando, a gente vai pagando um sistema de cobrança. Outra coisa, Lara, também sobre o Império Romano, que impera até hoje na gente, é essa influência dos impostos que a gente fala, mas Marcelo, é Roma que cobra os nossos impostos? Não é, mas teve a influência deles. Hoje, quem cobra os nossos impostos, e a gente não tem saúde de qualidade, a gente não tem segurança de qualidade, ensino de qualidade, tudo é sistema. Tudo é sistema, gente. Para pensar. Sistema é algo que condiciona a gente. É algo que é aquilo ali, é um paradigma que sempre se repete. Toda semana você tá lá, segunda-feira, celular despertando aquele horário, você tem que tomar seu café correndo, pegar aquilo ali. Outra coisa que influencia muito a gente, por que eu falo que Roma
ela não caiu e ainda hoje ela coleta impostos? Por que o dinheiro das igrejas católicas, seja em Osasco, São Paulo, qualquer cidadezinha do interior que você for aí, tem lá uma igreja romana? Tem ali uma igreja que vai coletar impostos das pessoas de uma certa forma, e condicionando elas ao medo, dizendo que se elas não doarem, se elas não entregarem ali as suas ofertas, elas vão ficar condicionadas a uma vida de mesquinhez, a uma vida de pobreza. Então você tem que doar. Eu já vi gente vender casa para dar o seu dinheiro para a igreja, né, Universal? Né? Outras igrejas aí que condicionam as pessoas a pensar que tem que doar o seu carro. Tudo bem que se eu tenho lá 3, 4 carros e eu tenho um carro lá obsoleto, que tá lá antigo, um Maverick parado na garagem, eu posso vender esse Maverick e doar esse dinheiro para a igreja porque eu senti no meu coração, mas por imposição, gente, isso não funciona. Se você deu o seu carro, sua casa, você está abrindo mão de algo que é seu, da sua família, que poderia ser uma herança do seu filho, para doar para uma pessoa que vai fazer uso desse dinheiro para enriquecer, e o seu dinheiro não vai chegar numa cesta básica. Eu não vejo, cara, a igreja que eu fui criado, que eu fui batizado, eu não vejo ela dar cesta básica. Eu não vejo alguém chegar lá e falar assim, eu tô precisando de um dinheiro do aluguel. Eu não vejo ela dar. Se alguém chegar lá precisando, vai fazer o que? Gente, vamos coletar uma oferta para ajudar um irmão, e às vezes essa oferta não alcança. Porque se fosse para o pastor, as pessoas, para ganhar nome, coloca lá o seu nome no envelope. Opa, eles vão ver lá. Eu, Marcelo, dei R$ 1.000. Oba! O seu galardão tá aí, meu irmão. O seu galardão não tá lá em cima. Quando você é elogiado, quando você é aplaudido pelo que você faz aqui, seu galardão tá aí. Não vai lá para o reino que a gente está esperando. Que é essa nova era que há de vir. Uma era onde o amor prevalecerá, a alegria, a satisfação, a benevolência, a autocura. Às vezes a gente pensa, lá não haverá tristeza, não haverá injúria. Como que você, que se entristece facilmente, se injuria facilmente, tem raiva facilmente, como que a sua mente vai estar apta para um reino celestial, um reino, uma era de paz, uma era de amor? É aqui que é o treino, meu irmão. É aqui que você treina para você alcançar essa mente crística. Então eu falo isso aqui, às vezes bravo, eu não tô bravo com você, eu não tô bravo com a igreja, eu amo a igreja, ela tem um papel importante, mas a gente tem que parar, gente, de ser marionete do sistema, sabe? A gente fica ali dividido entre direita e esquerda, em político e outro, é Lula ou é Bolsonaro, tudo isso causa divisão, tudo isso causa separação em um povo desunido, um povo separado. Como é que a gente vai entrar num reino onde haverá só unidade? Onde nós estaremos unidos com Cristo, com Deus? Não tem como. Então, observe com uma lente diferente, como eu comecei aqui o vídeo. Observe com uma lente diferente. Observe de uma forma neutra. Se você olha esse mundo e você acha que ele tá uma merda, é porque a sua lente, a sua ótica, ela tá cheia de merda, com perdão da palavra. Agora, se você consegue enxergar paz, amor, você acha que é possível que esse mundo, do jeito que, mesmo do jeito que nós vemos a política, guerras, rumores de guerras, catástrofes naturais, que isso a gente não tem a quem culpar. Gente, uma inundação, como que a gente vai culpar um governo? O governo, a gente foi lá, se instalou nas margens do rio e é o governo que tem culpa? A gente se instala numa região onde sabe que é um fluxo de um rio, e aí é o governador. O governador ele pode ter culpa na má gestão daquilo que já aconteceu no passado. Então, teve uma enchente. Por que nós vemos hoje em outros países mais desenvolvidos, regiões que, por mais que tenha alagamentos, elas têm a capacidade de armazenagem e de drenagem desses fluidos? Por que a gente vê países como, por exemplo, a própria Holanda, que é um país mais baixo que o nível do mar, eles criaram sistemas, a China também criou sistemas de drenagem de água para caso de grandes inundações, e a gente não tem ainda má gestão. Então, mas não adianta a gente querer ficar aqui se apegando no ódio, na raiva, na injúria, para ficar culpando alguém.
Se neutralize disso, entenda, mesmo que seja você sentado ali no terreno que está vazio, onde era a sua casa, observe por que tudo isso aconteceu e por que Deus permitiu que você permanecesse vivo, para que você tivesse a oportunidade de superar isso. Então observe com amor, observe com um coração sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Lembrando, gente, que o coração, apesar de ser a gente sempre ter sido condicionado que o coração é o músculo que bombeia o sangue, isso é uma verdade, tá? Eu não tô aqui para desmistificar isso, para negar isso, mas também a ciência, ela descobriu recentemente que o coração, ela tem uma quantidade de neurônios maior do que até mesmo a nossa massa cefálica, o nosso cérebro. Então, por que o nosso coração, ele bombeia o sangue para todo o nosso corpo, inclusive para o nosso cérebro? Por que ele tem neurônios? E ele tem capacidade de armazenagem de informações. Não só o coração, mas o corpo também, em si. A gente fala que... Pensávamos que tinha só um cérebro, né, Lari? A gente tem 3 cérebros. A gente tem o cérebro, que é a nossa massa cefálica, aqui na nossa cabeça. Temos o coração e o nosso cérebro entérico. E todos os 3 são ligados por um nervo chamado nervo vago. E todos eles estão envolvidos em todo o nosso sistema parasimpático, todo o nosso sistema de emoções, nosso sistema límbico. E como a gente pode controlar todo esse nosso sistema? É só através do coração. A partir do momento que a gente traz qualquer coisa, seja aquilo que a gente observou bom ou ruim, traz para o coração, a gente consegue se neutralizar daquilo que a gente observa como bom ou ruim, positivo ou negativo. E através do coração, somente com o amor, a compaixão, a caridade, a gente consegue alcançar um nível de consciência crístico. Então, dei toda essa volta aqui, falei um monte de coisas para que você tivesse acesso a essa informação final. Então, por isso que Jesus sempre deu sugestões para a gente. Olha, não julgue, para que você não seja julgado. Isso é a lei do retorno, tá, gente? Outra também, não fique olhando o cisco no olho do teu irmão. Se tem uma trave ou uma viga no teu olho, primeiro tira a trave do teu olho para depois olhar o olho do teu irmão. Outras coisas que a gente vê também, Jesus falar, o reino dos céus, ele é semelhante a um semeador que sai, aí vai falando ali de várias sementes, que fala que uma semente cai numa terra fértil e ela vai germinar, outra cai ali num espinheiro e vai ser sufocada pelo espinho, outra cai numa calçada e vem um pássaro e come. Como que você pode semear no reino dos céus, um reino de uma mente mais benevolente, uma mente na qual você age com o coração, deixando de ser envolvido ou de ser apenas uma pessoa que reage a uma fechada no trânsito, a um xingamento, reage a uma provocação. Respira fundo, traz para o coração, imagina se fosse Cristo, como que ele reagiria àquela provocação. E não é que a gente não pode se irar. A gente pode, às vezes eu me iro também, Lari. Às vezes eu fico com raiva de uma ação. Hoje eu vi um cara sendo fechado no trânsito. Era um carrinho, um Clio. Ele estava numa mão e uma picape grande. Ela fechou esse Clio e inclusive quebrou o retrovisor do Clio. E aí eu paro para pensar assim, poxa, meu, esse cara nesse carro grande, pode ser que ele não tenha visto, mas o carro dele pouco sofreria dano, sabe? Todos aqueles acessórios laterais que protegem o carro dele. Por um momento eu senti uma ira. Mas eu falei assim, meu, isso nada tem a ver comigo. Eu não tenho que mirar. Eu vou permanecer neutro. E se fosse comigo? Mesma coisa. Sentir aquela ira, deixar e voltar para uma vibração boa. Falar, pô, se eu levantei, se eu tô bem, a moto depois eu arrumo. O carro depois eu arrumo. A bicicleta depois eu arrumo. E permanece numa boa vibração.
Se você entrar numa vibração negativa por um instante, respira fundo, traz um sorriso no rosto, mesmo quase sem possibilidades, mesmo às vezes até com vontade de chorar, e traz para o coração. Pergunte-se como que Jesus faria. Somente assim a gente pode se preparar para essa nova era que está vindo, que já chegou, que é essa era das revelações, na qual a gente vai ter acesso a informações que a gente não tinha antes. Quero deixar aqui um grande abraço para todos vocês que assistem, seja você evangélico, a paz do Senhor, se você é um bandista, um axé para você, se você é Hare Krishna, Namastê, seja lá qual seja o seu cumprimento. Quero deixar aqui para vocês a minha saudação de amor, a minha saudação de paz, e que vocês fiquem bem, que vocês possam acessar cada vez mais essa consciência crística, para que a gente possa acessar com leveza essa nova era que está chegando, está perto, não falta muito. E se faltar, isso também nada tem a ver com a gente. Se você tiver uma passagem antes desse tempo, espero que não, que você tenha uma passagem tranquila, que você cumpra o seu propósito nessa vida e que assim seja. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado, Lari. Obrigado, Rodrigo, pela participação. Até o próximo vídeo aí. Um forte abraço.